Fala galera, voltando aqui o nosso Deadcast, o canal do Elenco Morto. Vamos voltar com ele, uma figura fantástica, mas controversa, né? Por causa das suas polêmicas a respeito da igreja, muito perseguida. Inclusive, teve o desprazer de conhecer a Bastilha, né? Ele foi um enciclopedista e tal, já entrevistamos aqui, mas ele voltou para dar o ar da graça, não é? O prazer é todo meu querido. Estou aqui para o que der e vier. Aqui é você quem manda. Bom, estou feliz por ter conseguido mais um tempo de férias, longe daquele calorão lá do purgatório. Aquele lugar é o Ó do Borogodó, e fedido. Pensa em um lugar quente e fedido. Depois multiplica por 1000. De qualquer forma, obrigada pelo convite. Obrigado. Voltaire, eu observei na sua obra o seu apreço pelos animais, né? Pelos animais de uma maneira geral, principalmente com relação aos cães, né? Eu vi que eu observei sobre a sua crença de que possui percepções como a dos homens e tal. Então, com o tempo, você acha que algo mudou na sua mente a respeito nesse sentido, digo, com referência à visão de suas habilidades, percepção, concepção? Claro, veja, o cão de caça tem a ideia do seu dono. Tem a ideia que seu dono é diferente de sua caça. Me parece justo que tenha algum nível de entendimento, algum tipo de inatismo. É claro que esse pensamento é insuficiente. E o que significa percepção senão? Algum tipo de inteligência nata ou inata. E o que significaria então concepção? Se não uma ideia, ou seja, ideias natas, porém primitivas. Voltaire, levando em conta que o seu nome é bem complicado de pronunciar, né? Mas assim, qual que seria a pronúncia verdadeira? Voltaire, Voltare, Voldiare, Volchare, Voldier, Volcher, Volrer. Qual seria a pronúncia? O público quer saber, porque cada hora um chama de uma coisa e tal, e queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o nome. Pronúncia é verdadeira Voltaire, nada de Voltaire. Voltaire é para todos os analfabetos. Qual é a dificuldade de dizer Voltaire? Voltaire, V-O-L-T-A-I-R-I. Nada além disso. E para os mais próximos, me chamam de TT. Para os mais próximos, porra. Voltaire, Sartre disse certa vez que a existência precede a essência. Logo, ele acreditava não em um determinismo, no inatismo, mas um sujeito moldável. Não acha que esses instintos, os instintos dos animais que nascem com eles, não daria provas sobre a razão nata promovida por Descartes? O que acabaria destruindo o argumento da folha em branco de John Locke. O que você poderia dizer sobre isso? Teria algo a acrescentar? Sobre isso? Algo a acrescentar? Meu caro, quando disse sobre animais com ideias de percepções e concepções, não estava me referindo a todos, visto que mapeá-los seria humanamente impossível quando falei sobre ideias inatas em cães, por exemplo. Me referia a algum princípio, considerando a ideia do termo princípio um tipo de vocação, tendência, o que não impediria ao ser de buscar por ajuste através das confirmações do contato, das interações empíricas, pois o que temos são meras interações, sempre complementares e nunca excludentes. O que pode haver é a predominância de uma comparada à outra. Voltaire, para quem leu Cândido, você disse na sua obra, através do filósofo, né, do filósofo Pangloss, que nós vivíamos o melhor dos mundos possíveis. Essa é uma grande interpretação da obra, uma das interpretações. E que, sendo o melhor lugar possível, então Deus seria justo, bom e justo por conta disso. Mas, por outro lado, essa ideia não seria muito interessante, no mínimo tosca e contraditória, justamente por contradizer essa ideia e essa sua crença em vários mundos. Então, se existem vários mundos, logo o nosso não pode ser o melhor dos mundos possíveis, porque daria uma ideia de exclusividade, exclusivismo, e Deus perderia, então, essa
essa qualidade de ser justo e bom. Teríamos então um certo tipo de exclusividade e tal. Não seria meio contraditório isso? Queria fazer tudo isso? Verdade é que temos limitações perceptivas. Nisso até o lesado do Descartes que estava certo. O que nos falta muitas vezes são aparelhos de precisão. Às vezes nem isso. Ou estamos numa caverna, ou melhor, ou somos enganados pelas sombras da caverna. Ou damos razão. Aparelhos coxas, que só nos atrapalham, que só nos desviam da meta. O livro Fedro de Platão nos revela isso. A nossa carroça, ou seja, o nosso corpo material, está bugada, isso é, subordinada aos caprichos do cocheiro, ora sublimada pela força das virtudes, ora desamparada pelo acaso, ou pelas vontades burras das más companhias, que podem ser representadas pelos vícios do cavalo touro. Desculpa, chamando toda. Voltaire, em diversas partes de sua obra, eu vi que você salientou, né? Teve cuidado de salientar, de alguma forma salientou o seu apreço pela ideia empirista. Ficou bem claro essa ideia. Então, um dos possíveis, digamos, um dos possíveis e principais levantadores da bola do empirismo, né, depois desse ato, digamos, mais metafísico da Idade Média, né, eu posso considerar que contribui bastante para essa ideia, para a retomada dessa ideia mais próxima do empirismo, né? Não é mesmo? Então, eu sei que é chato. Peraí. Eu sei que é chato ficar retomando esse assunto, mas acho uma boa oportunidade para quem está nos ouvindo de aprender pela boca de um filósofo, visto que até hoje esse assunto não saiu, né, das rodinhas filosóficas. Eu queria que você explicasse um pouco mais disso, essa introdução, sua participação aí, seu envolvimento nessa ideia, nesse conceito aí, do empirismo, né? De uma maneira geral, suficiente, sintética, não sei, você que sabe. Não, que burrice, cara. Eu gostaria de saber se você tem estudado filosofia, ou é só um palpiteiro. Eu não disse nada disso. Quem afirmou isso foi Leibniz. Foi Leibniz, entendeu? Foi ele quem criou essa ideia tola. Acredito em Deus. E se Deus existe, criou todo o universo, que não é exclusividade nossa. No meu livro está escrito, como acabou de dizer, mas foi pura ironia. Conhece ironia? Criei Cândido, o inocente, que acreditava no melhor dos mundos, mas foi criado com ironia. Pois no decorrer da história, o jogo mudou, e aí entra o empirismo, o contato com o mundo real, com o mundo que é e não que deveria ser. E é fácil perceber em Cândido, ou do otimismo que o mundo é cheio de contradições, e mazelas pedirem a casos fora do controle. Voltaire, agora mudando de assunto, a nossa inteligência é limitada, né? Apesar de todo esforço, né, proporcionado pela busca das virtudes, proporcionada pelo estudo da filosofia, né, parte dessa ainda metafísica, né, é o que creio. E como diria nosso inventor aí do termo, né, Pitágoras, nós somos aí amigos então da sabedoria. Mas embora seja verdade isso daí, de certa forma, não acha que a nossa inteligência é um pouco ainda limitada? Um pouco limitada, né? O povo quer saber. Sim, como disse, a nossa inteligência é fraca, o corpo também. Isso pode ser verificado no ato de cagarmos, de defecarmos, a extrema humilhação que nos coloca no lugar que merecemos, para lembrarmos que somos pó, que viemos do pó e que ao pó voltaremos. Mas diante disso, há pessoas que se esforçam para buscá-la, enquanto outros só sabem reclamar da vida, entregando sua confiança ao Estado, no primeiro momento governado pela Igreja, hoje governado por ideologias. Os que creem na meritocracia são como Hércules forjados na dor, enquanto os invejosos reivindicam todo o fruto que não plantaram. Por isso haverão sempre discordâncias, fruto da dialética natural da vida. Contudo, somos todos ignorantes, e nada temos de semelhantes com os deuses. Talvez para nos motivar, a prática do exercício da humildade. Voltaire, desculpe se já fez essa pergunta, mas eu vejo nos seus livros, né, que
é possível que seja um ateu, né? Devido por negar o primeiro motor, né? O primeiro princípio. E isso é uma ideia de ateu, de certa forma. E você se considera um ateu? Você é um ateu? Não no sentido estrito da palavra. Acredito em Deus, mas não esse Deus formal dos cristãos. O Deus da igreja, todo cheio de crueldades, cheio de opressões, de dogmas. Eu creio no meu Deus, e Ele é bom, e mesmo sendo bom não interfere no mundo. Eu me considero um deísta, deísta. Ou seja, Deus criou o universo. Isso não significa que precisa ficar dando retoques na própria criação. A minha fé está em Deus, e isso basta. Creio para entender. Não preciso entender para crer. Não preciso de manuais para melhorar. O que entendo sobre moral? A Bíblia para mim é simples. Um livro de relatos históricos. Meus olhos e sentidos observam a grandeza das coisas do Criador. Isso é o bastante. Voltaire, eu sei que já especulamos sobre essa questão de Deus e tudo, mas aprofundando um pouco mais esse assunto a respeito de Deus, assim, sendo bem breve, assim, um bate-volta, uma espécie de bate-volta. Voltaire, então, para você, então, o que é Deus? O que é Deus? Bom, tem coisas que eu acredito. No demiurgo de Platão, por exemplo, no Criador, um arquiteto, um organizador do mundo, do universo. A razão serve ao homem. É ela que cria mecanismos de verificação, às vezes inexplicáveis por isso. Por mais que eu seja deísta, repito, deísta, ainda necessito da fé, ou melhor, não abriria a mão da fé. Muito menos agora que estou do outro lado. Pode ser que sejamos enganados pelos sentidos, mas é o que temos, é só o que temos. A carne, os ossos, organismos, essa coisa que ora é lúcida, ora tosca e degenerada. Tudo que temos são leis, e não devemos nos esquecer dos acasos. Nada de providências e milagres, nada disso. Os deístas não estão presos a nenhum tipo de mitologia ou dogma. Nós oramos, nós rezamos, mas de forma própria e direta. É claro que o amor a Deus vem pela fé, isto é, sem a necessidade de respostas, positivas ou negativas. Viver para nós está de bom tamanho. Chupar uma manga, comer uma goiaba, andar nu, sentir a brisa no rosto. Tudo isso para nós é viver. Claro que não somos ingratos. E sempre precisamos de confirmações, de algum tipo de mimo, de respostas. E Deus age dentro de nós, assim como age nos espaços imensos da natureza. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Complicado falar sobre isso, né? Vamos colocar assim em outras palavras, supostamente, agora com relação a uma polêmica dos nossos dias, né? Eu sei que lá de cima você tem olhado de certa forma, mas com relação, por exemplo, à opressão, você viveu na sua época os tipos de opressões e tal, você foi preso na Bastilha, etc. Então, assim, com relação à opressão atual, né? A tirania daquele negócio lá de toga, né? Essa tirania de toga do sistema socialista barra comunista, o que teria a dizer a respeito disso? Parece que tem uma frase muito boa atribuída, né, à sua pessoa com relação a esse pensamento, né? Com relação à própria opressão. Claro, caro. É preciso estar certo quando o governo está errado. Os homens serão justos quando forem livres. Não são essas ou estas, estais, sei lá, Leila. Posso não crer, não concordar com uma só palavra do que disse. Não importa para mim, mas defenderei gay, defende gay até o fim o seu direito de dizer, de se manifestar, de exercer o livre árbitro. KKKK. Arbítrio é a palavra correta, ponto. Que pena, galera, nosso Deadcast está com tempo limitado, já estourou, infelizmente, o nosso tempo. Nosso podcast vai ficando por aqui, o Deadcast, o podcast do Elenco Morto. Eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos e principalmente a presença de Voltaire
E sabe, Voltaire, a casa é sua. Volte quando quiser. Temos muita coisa para conversar ainda. São muitos livros, muitas ideias, muitas possibilidades. Então eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês e ao nosso grandíssimo convidado. Ilustrem, galera, ilustrem. Vai voltar com certeza. Até mais e um forte abraço, galera. Eu é que agradeço. É uma honra fazer parte desse projeto. Novo projeto do Edson. Grande amigo. Certamente voltarei. Voltarei sim. Sempre voltarei. Voltastes?